Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre. Na verdade, eu vivo falando das coisas do cotidiano, né? Do dia a dia, das coisas que acontecem. E geralmente eu sempre dou meus pitacos aqui, minhas opiniões, sempre com a visão da doutrina espírita kardecista. Ok? Nós precisamos atualmente falar que somos kardecistas, porque tem muitos espiritualistas, principalmente os descendentes não, as religiões descendentes da África, todos eles se denominam na atualidade como espíritas. Por isso eu tenho que falar que sou espírita kardecista. Fica parecendo que Allan Kardec criou a doutrina espírita, porém, para aqueles que pouco conhecem, sabem que isso não é verdade. Kardec não criou doutrina alguma, ok? Então, meus irmãos, o assunto, o nosso tema da nossa conversa de hoje será sobre Javé, o Jeová, o Alá, o Anunnaki. Bem, são tantos nomes que são dados que realmente fica difícil de escolher um nome só e saber, né, sobre o nome que deveria ser o mais correto. Nesse caso, sobre esse assunto que eu vou abordar agora. Bem, enfim, eu quero pedir a vocês que não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações daquilo que nós colocamos aqui. E não esquecer, principalmente, de dar aquele like, aquele joinha, porque isso ajuda a divulgação do nosso canal. E se aqui alguma informação lhe foi útil, compartilhe também com alguém, além de fazer a sua inscrição, compartilhe, porque se te ajudou, com certeza poderá ajudar outras pessoas. Ok? Então vamos lá ao nosso assunto da atualidade, né? Sempre com coisas atuais. É o que a gente procura fazer aqui. Bem, eu não estudei várias religiões, quero deixar isso bem claro para vocês. A única religião que realmente eu estudei, nem sei se foi muito, mas eu estudei, foi a doutrina espírita, ok? De Kardec. Bem, então eu conheço alguma coisa sobre a doutrina espírita. Dentro da doutrina não só estudei, como me envolvi diretamente. Trabalhei alguns anos dentro de uma casa espírita, ok? Fazendo todas as atividades, né, que um médio faz, naturalmente, né? Envolvimento, trabalho, aquele negócio todo. Então, estudei a doutrina espírita somente. As outras religiões, eu as conheço por ouvir falar, por ver comentários, por assistir reportagens, por assistir depoimentos e etc e tal. Na minha adolescência, a minha família, a maioria era espírita, mas gostavam também de frequentar o centro de Umbanda. Ok? Eu não frequentava nada, eu era adolescente, só queria curtir, passear, me divertir, não queria compromisso com qualquer coisa de religião. Minha mãe não nos obrigava a seguir essa ou aquela religião. Ok? Fui criado sem pai, enfim. Então cresci podendo escolher a religião que eu quisesse. Eu não compreendia e não achava na minha cabeça. Isso é coisa de cada um, ok? Eu não achava legal, né, a pessoa frequentar duas religiões ao mesmo tempo. Ou seja, frequentar o espiritismo de Kardec e frequentar também Umbanda, Quimbanda, Candomblé e por aí vai. Mas eu nunca debati com ninguém sobre isso, nunca falei com ninguém, nunca reclamei com ninguém, que isso é problema de cada um, não é meu problema. Eu só não achava que seria para mim isso nunca na minha vida. Ok? Então, na minha adolescência, a influência maior era do espiritismo. Porque meu avô, principalmente meu avô, ele todo dia às 6 horas fazia aquela oração da Ave Maria, né? Com a Rádio Rio de Janeiro. Antigamente tinha uma pessoa chamada Alziro Zarur. Acho que ele também era espírita. Eu era muito criança, ouvia meu avô ouvindo aquele rádio, né? E falava sobre Alziro Zarur. Acho que era esse o nome.
E eu via, meu avô era todos os dias, 6 horas da tarde. Então, essa influência era muito forte. Ele sentava na mesa sozinho. Ninguém o acompanhava. Nem os filhos, nem a minha avó, que é a esposa dele. Ok? Ninguém. Ele fazia aquela prece dele sozinho. Fazia, lia o evangelho, coisa e tal. Ele não chamava ninguém. Mas eu era muito criança, muito pequeno. Visto que meu avô desencarnou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem, né, um pouco do que sou, para entender o que penso. Ok? Das coisas que me aconteceram, vocês vão ver se tem fundamento as coisas que eu estou falando para vocês. Então eu era o único. Ok? Minha mãe, quando perguntava ela a religião dela, ela falava que era espírita, mas ela de vez em quando ia para o centro de Umbanda. E outros parentes também. Eu tinha conhecimento assim por alto. Eu não procurava muito me aprofundar e saber sobre essas coisas, não. Bem, eu sei que uma determinada época da minha idade, eu pensei comigo, olha, eu conheço um pouco da doutrina espírita por conta do meu avô e alguns centros de espírita que a minha mãe ia nos levava, e eu estudava um pouquinho, aquelas coisas de criança, né? Da evangelização, que eu participei quase um ano, acho, uma coisa assim, uma parte da minha vida, e peguei algum conhecimento. Então eu tinha uma ideia do que seria o espiritismo, já tinha uma noção do que era reencarnação, que causa, efeito, aquelas coisas, né? Superficialmente falando, mas eu conhecia. As outras religiões eu não conhecia nada. Então, quando eu fiquei adolescente, eu pensei comigo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu conheço o espiritismo bastante, mas não conheço as outras religiões. Como é que eu posso afirmar que a religião espírita é a mais lógica, né? Seria melhor para mim? Não tenho como afirmar, porque eu não conheço as outras. Bem, pois bem. Então eu tomei a decisão de não frequentar assiduamente, mas ir assistir, né, na igreja católica, uma missa. E fui uma vez só, uma vez, e não consegui ficar muito tempo dentro da igreja. Por quê? Porque me dava uma vontade de rir incontrolável, eu não conseguia ficar dentro da igreja, então eu tinha que sair. Já era alguma coisa que eu não conseguia entender. Uma conhecida minha, na época eu era adolescente, já estava com mais do que adolescente, estava com 19 anos, 20, sei lá. Ela, quando ela se casou, ela me convidou, claro, para o casamento dela. Eu entrei e para não desfazer, para ela não fazer desfeita a ela, fiquei ali dentro segurando meu riso, até que o padre me chamou a atenção, eu tive que sair da igreja. Então tem algum problema com a parte da igreja católica. Eu não sei o que houve na vida passada, mas tem alguma coisa aí inexplicável. Ok? Então eu já vi que eu tenho rejeição com a igreja católica. A igreja crente, no caso, eu fui uma vez, duas, três, e a igreja crente já não me dava esse sintoma, se eu posso dizer, né? Mas todos os pastores pediam dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele não pediu uma vez, não. Ele parecia que ele só sabia era pedir. Corria envelope de 1.000, de 500, de 200, de 100, até centavos. E aquilo era toda a palestra nas 3 igrejas que eu fui. A operação daqui só quer saber de dinheiro. Na igreja de Umbanda, eu tinha um conhecido meu, um vizinho meu, que ele ia lá no centro de Umbanda, batia tambor, aquele negócio todo. Ele contava para mim que ele fingia que estava incorporado para fazer a besteirada dele, as coisas erradas dele. Ok? E eu sabia que ali tinha um trabalho voltado com os espíritos, não concordava com aquele trabalho. Eu não concordava. Porque eu pensava, poxa, se eu sei que tem espírito, que Umbanda acredita, claro, e vou dar comida para esse espírito, estou prendendo ele na coisa da matéria, porque a comida é coisa material. Eu, em vez de libertar esse espírito, estou prendendo ele, mantendo ele preso, fazendo oferendas. Então também para mim, falei, não posso prender o espírito. Eu tenho que libertá-lo. Comida é coisa da matéria. Enfim, era a ideia que eu tinha naquela época. Então eu tomei a decisão, o dia que eu for frequentar uma religião de fato, será frequentar e trabalhar ou estudar, será o espiritismo. Não vai ser outra religião, que realmente as outras não me convenceram de nada.
muito pelo contrário. Mas enfim, então eu tive esse conhecimento para poder falar o que eu estou falando para vocês aqui agora. Então, passou o tempo, coisa e tal, me casei, minha esposa era de Umbanda, eu a levava, a nossa vida não foi muito, assim, muito tranquila, né? E a gente brigava muito, coisa e tal. E eu a levava, não frequentava, não participava, ajudava no que fosse necessário, mas eu não queria me envolver com coisa alguma. Vocês estão entendendo? Porque eu não concordava com aquele tipo de trabalho. Eu respeitava a todo mundo, claro. Isso é o problema dele, não é um problema meu. O problema é eu comigo mesmo. Mas eu não frequentava a doutrina espírita para não criar conflitos na minha família. Porque ia ter conflito com a minha mulher, porque eu sei muito bem o que eu estou falando para vocês. Então eu abri mão daquilo que eu gostaria de fazer. Porém, os anos passaram. Depois de muitos anos, deixa eu ver, 2084, 16 anos depois, quase 16 anos, 17 anos depois, por aí. Aí eu passei a frequentar o Espiritismo porque a minha esposa decidiu frequentar. Ok? Então, com essas as religiões desse jeito. Mas, na atualidade, vamos voltar ao assunto do tema principal agora, sobre Javé e Jeová. Atualmente, estão trazendo tantas informações da vida extraterrestre, da espiritualidade, e que o planeta vai tornar-se nova Terra, e que as energias estão assim, que a energia está assado, e que a transformação se dará, vai ser agora, que vai haver um apagão, o sistema mundial financeiro vai cair, vai ficar só uma moeda única para todos, vai ser da noite para o dia, sabe? E cada dia, cada ano, sempre vem uma novidade, e nada acontece. Só serve para nos causar o quê? Um certo pânico, um certo temor do que virá a vir. Ok? Isso sempre houve. Só que hoje, com a internet, as coisas estão chegando mais rapidamente. E sobre Javé, Jeová, o Anunnaki, qual a ideia que muitas pessoas estão plantando? Que Javé, Jeová, o Anunnaki, é um Deus local. Certo? É um Deus local. É um Deus que toma conta aqui, né, do planeta Terra, do nosso sistema solar, acho que é alguma coisa assim. Eu não sei até onde vai a ideia dele, se é da galáxia, não posso afirmar para vocês. Como alguns têm a teoria dos multiversos, não sei se esse universo pertence a esse ser Javé. Não sei a ideia deles. Até onde vai o domínio de Javé. Mas na Terra é certo, ele que domina aqui. E segundo algumas pessoas que têm essa teoria, foi Javé que criou a vida que existe aqui no planeta Terra. Ok? Criou o planeta Terra. Então quem manda aqui é ele. Ele é o rei do pedaço. E que essa guerra que está existindo, essa batalha enorme, porque ele não é amigo de Deus, criador do universo. Muito pelo contrário. Ele criou o universo dele. Tá? Mas tem um criador de tudo. Tem um criador que criou Javé. Mas ele é o anjo decaído, ele se rebelou. Ele quer o mundo dele. Ok? Então, olha a confusão que está. Então, nós temos que ter respeito a Javé. Né? Porque ele que é o que manda aqui no pedaço. Então, minha gente, quantas pessoas acreditam nisso? Sabe? Tem um palestrante aí que ele é famoso no mundo todo, ele dá palestra no mundo todo. E sempre sobre essa mesma teoria. Tá? Não vou citar o nome aqui porque não tem nada a ver eu dizer o nome de alguém. Ok? Você pesquisa no YouTube que vocês vão logo descobrir quem é. Bem, enfim. Então essa é a teoria. Eu acho que ele falou, numa entrevista que eu vi ele dando, que ele estudou mais de 70 e poucas religiões. Ok? Bem, esse é um depoimento dele. Que ele estudou, ele conhece toda a religião. Ele começou a falar do princípio das religiões, que Javé Anunnaki já era mencionado lá milhares de anos antes de Cristo, e pereré parará, por aí vai. Né? E que nós estamos repetindo os mesmos erros da antiguidade.
sabe? Nós temos que parar para pensar sobre tudo isso. Eu conheci uma pessoa que tinha a mesma ideia, essa ideia de Javé, que é um Deus local, que ele está nos aprisionando. Foi ele que criou esse mundo e coisa e tal. E pereré parará. Só que Deus não quer mais. Não quer que a gente continue preso. Então vai vir o extraterrestre de outras... Não sei se é de outro universo. Vai vir de outro lugar. Enfim, para nos salvar, para nos libertar. Pereré parará. Então, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, o que eu penso. Se ele vai nos libertar, estamos presos. Se nós estamos presos e alguém vem nos libertar, estamos presos inocentemente. Somos vítimas. Aí vamos voltar para aquela história de vítima. Aí vamos esquecer a reencarnação. Porque a gente aqui reencarna é para sofrer, sem merecer. Não é para crescimento, não. É para ficar sendo castigado sem merecer. Eu sei que essa pessoa que acredita nisso, eu perguntei a ela, tá bom, Javé criou na tua cabeça, nessa teoria, criou esse universo, criou o planeta Terra, vou focar no planeta Terra, vou esquecer o universo, que eu não sei qual a expansão e o domínio de Javé, ok? Vamos nos limitarmos ao planeta Terra. Isso é certo, quem manda aqui é esse ser. Só que ele não é do bem, ele quer nos aprisionar. Aí eu perguntei a essa pessoa, só fiz uma pergunta muito básica. Muito básica. Se Javé é contra Deus, o Criador do Universo, e quer nos aprisionar, se Javé criou, né, tudo que tem aqui no planeta Terra, te pergunto, quem criou o Espírito? Foi Javé ou foi Deus, Criador do Universo? Essa pessoa não me respondeu. Eu perguntei 3 vezes, aí, oi, tudo bem? Me responde aí, quem criou o Espírito? Foi Javé ou foi Deus, Criador do Universo? Por 3 vezes eu perguntei e ele saiu do canal, cancelou a inscrição e não me respondeu. Então, meus amigos, é muito básico. Ora, se Javé criar um mundo com tudo que existe aqui no planeta Terra que nós conhecemos, ele podia criar vários corpos humanos, bonitinho, feinho, baixinho, altinho, magrinho, gordinho, narigudo, orelhudo, cabeçudo, criar vários tipos que ele goste, ao gosto dele. Mas é o espírito que vai habitar aquele corpo. Se ele me respondesse que foi Deus, o Deus Criador do Universo, eu queria só uma resposta dele. Eu falei, então Deus, Criador do Universo, que é um ser supremo, criou espíritos para botar na mão de um cara que vai abusar. É isso que você está falando para mim. O Criador do Universo, que é inimigo do cara, né? Ele se rebelou contra Deus. Deus não é inimigo dele, mas ele se fez de inimigo. Então Deus vai mandar, toma um espíritozinho para você satisfazer a tua vontade, para você abusar dele. Vai, abusa desse aí. Abusa desse meu filho. Tem lógica isso? Não tem lógica. Nem fundamento. E se essa pessoa me respondesse que Javé criou também o espírito, ela fala, bem, se Javé criou o espírito, estamos ferrados. Se ele quer abusar da gente e nos criou, é melhor nos matar, chegar lá no umbral, dar um jeito de se matar também. Também. Tem que se aniquilar, cara. Não tem motivo para viver. Porra. Né? Se Javé ter o poder de me criar eu, espírito, o corpo, grande porcaria. Vou falar para vocês, eu não estou depreciando o corpo, não. Mas nesse sentido, sim. Ué, o cientista não pode reproduzir outro corpo? Não pode? Não teve a ovelha Dolly? Né? Criou um corpo. Tá bom, eu estou falando de mim, espírito. Agora, se ele me criou, eu, espírito, um ser mal me criou, eu estou lascado, minha gente. Eu estou lascado. Não tenho motivo para querer continuar vivendo, nem na pátria espiritual, em lugar nenhum. Ou estou errado? Né? E se ele criou o espírito, bem, então Deus não existe único e poderoso. Existe outro ser com potência igual ao Deus Criador. Aí vai dar ruim. Aí o negócio já começa a complicar. Aí nós vamos ver se existe 2, pode existir 3. Se existem 3, pode existir uma cacetada.
Se existe uma cacetada, eu vou voltar para os tempos de Roma, que eram os deuses. Não tinha um deus. Lembra do paganismo? Não eram deuses? Era um deus disso, um deus daquilo. Então, nós vamos retroceder. A ideia de um Deus único está morta. É só pegar essa linha, né, do Criador local, que é Javé, o que eles querem determinar, para chegarmos às outras lógicas. Ou estou errado? Se existem 2 criadores de espírito, pode existir 3. Se existem 3, 4 e por aí vai, pela lei da probabilidade. Coisa mais fácil que existe. De qualquer um, muito fácil de qualquer um compreender. Concorda comigo? Então vamos deixar de ter um Deus único. Então temos vários deuses, criadores de espíritos. E vamos torcer para que o nosso Deus que nos criou seja bonzinho. Porque se for esses que estão dizendo que quer nos aprisionar por mais tempo aqui possível, porra, estamos ferrados. Desculpe o palavrão aí. Então, minha gente, tá aí. O cara, esse palestrante que fala sobre essa teoria dos Antigos Testamentos, antes de Jesus, era essênios, antes dos essênios, e por aí vai, lá da Antiguidade, lá do Cafundel do Judas. É uma loucura de informação que não tem lógica nenhuma, não tem fundamento. Se vocês chegarem para mim e perguntar, olha, o planeta Terra, descobriram que já teve uma raça aqui muito evoluída e que não estão mais aqui. Até aí morreu Neves. Provável? Pode ser, por que não? Em determinada época, vieram alguns espíritos, nasceram aqui mais evoluídos e já meteram o pé. Qual o problema? O planeta está servindo para a habitação humana que existe hoje, para os espíritos que aqui vêm, hoje a evoluir. Não vejo problema algum nisso. Tá? Pessoal, mas quer dizer, por que não? Desde que a vida não seja mais útil para aquele tipo de espírito. Por exemplo, existem mundos superiores ao planeta Terra. Os corpos desses mundos superiores são, de acordo com em grau de evolução, mais sutil, menos pesado. Deu para entender? Mais etéreo, vai se aproximando a ficar uma energia. Mas até chegar somente uma energia, vai levar vários mundos, várias vidas. Então, se houve uma raça que aqui habitou e que já alcançou aquele tipo de evolução, que esse corpo bruto já não consegue mais, né, ter afinidade com esse espírito pela luz que ele emite, ele vai para um mundo onde esteja um corpo mais etéreo. Vai todo mundo meter o pé, lógico, claro, evidente, naturalmente. Não vai ser de repente? Claro que não. Vai levar alguns milhares de anos, vai levar, mas eles todos não vão mais reencarnar aqui e o planeta vai ficar desolado, esperando a nova raça que vem habitar. Então isso é muito natural. Até aí morreu Neves. Para mim, possibilidade, claro que há. Muitas, muitas. Agora, meu irmão, meus amigos, dizer que tem um Deus local, né, que ele é um anjo recaído, que ele brigou com Deus, que criou isso aqui, e que Deus manda espírito para ele abusar, aí minha consciência realmente fica ruim de acreditar. E se ele cria espírito, então ele tem o mesmo poder de Deus. É a potência igual. E se existem 2, pode existir 3, 4, 5. E se existe 4, 5, 6 ou mais do que um, então vamos voltar no tempo de Roma, que existiam deuses, e não um Deus único. Ok? Então o recado está dado, pensem vocês com a cabeça de vocês, ok? Não deixe de pensar e formar a opinião de vocês, para vocês, seja ela qual for, concordando comigo ou discordando, mas não deixe que ninguém pense por vocês. Não deixe. Ok? Vai custar muito caro. Bem, muito obrigado a todos a paciência, espero que se inscrevam no nosso canal, e se tiverem que fazer algum comentário, faça o comentário à vontade que quiserem, eu terei imenso prazer em responder a cada um de vocês, mesmo discordando daquilo que eu penso. E não deixe de se inscrever e acionar o sininho e dar o like para nos ajudar a todos. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja.